Professor, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo. O esporte, do meu ponto de vista, teve volume, teve controle até certo ponto. Primeiro tempo talvez não aprofundou tanto aquelas jogadas de infiltração que a gente viu contra o Ceará, a gente não viu no jogo de hoje. Queria que você avaliasse a partida de maneira geral. Não, eu acho que a gente teve, como você falou assim, um controle, o domínio do jogo, mas foi muito pouco efetivo e muito pouco agressivo, principalmente nas movimentações, né? Eu estava conversando assim, praticamente a gente não chutou nenhuma bola dentro do gol, né? Então tivemos chances, oportunidades, mas chutando para fora, cruzando para fora, tivemos faltas próximas que a gente não conseguiu, né, aproveitar, escanteios. Então, assim, eu acho que hoje a nossa efetividade ofensiva foi muito baixa dentro daquilo que a gente consegue. É claro que o adversário criou dificuldade, porque fazia uma marcação mais individual e baixou muitas linhas, né? Em algumas situações até tanto o Thierry quanto o Chico carregaram a bola quase que dentro da área do CRB. Mas a gente, assim, acima de tudo, a gente não conseguiu ser efetivo nas finalizações, né? Finalizar em gol, para que a gente pudesse aí transformar talvez esse domínio em oportunidades de gols, em gols, né? Então a gente acabou não conseguindo executar dessa forma. Um campeonato com 38 rodadas vale proporcionar contextos únicos, e eu acho que o de hoje foi bem único, assim, de desfalques, da maneira como você montou a equipe, de pouco tempo de trabalho. Até a gente debatia, será que vai com 3 zagueiros, será que não vai, mas assim, para você trabalhar um esquema diferente, você precisa de tempo, não teve. Então, até que ponto esse contexto único pesa no resultado de hoje, professor? Eu não sou de ficar lamentando essas coisas, assim. O nosso calendário é assim, a gente, infelizmente, se você me perguntar assim, é o ideal? Claro que não, né? Se você me perguntar o que vocês fizeram com o time, nada, não fizemos nada, absolutamente nada, nenhum. Esse time que entrou em campo hoje, ele não treinou nenhuma vez, nem 10 minutos, 5 minutos, porque os jogadores que jogaram domingo, o nosso treino foi na segunda de manhã e na terça pela manhã. Então, assim, era menos de 48 horas, então eles não podiam nem ir para campo na terça-feira. Então a gente não teve como, de maneira alguma, assim, montar, pelo menos assim, a sistemática do que poderia ser o jogo. A gente foi só na base da conversa, do vídeo, dos jogadores já saberem como é que deles estarem habituados. Aqueles jogadores que não jogam tanto assim, a gente conseguiu treiná-los aí na véspera, preparar, mostrar um pouquinho. Mas como eu falo assim, eu não quero, num resultado ruim, pegar essas questões, porque elas fazem parte do campeonato. O CRB eu acho que jogou no sábado, não foi? Acho que o CRB jogou no sábado, a gente jogou no domingo, quer dizer, eles jogaram em casa, estão em casa. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente poderia criar alguma dificuldade. Mas não é isso, cara. Assim, eu acho que a gente poderia ter sido mais efetivo, mais agressivo, ter aproveitado melhor as oportunidades, transformar essas oportunidades em finalizações dentro do gol. E eu acho que a gente pecou nesse aspecto e não dá para... Como você falou assim, é um campeonato de 38 rodadas, né? A gente precisa, acima de tudo, agora... ter tranquilidade, lamber as feridas. Como eu falei anteriormente, esse era um jogo, vamos colocar entre aspas, bônus, porque a única equipe que poderia talvez assim, tirar uma diferença de pontos assim, seria o CRB, né, como aconteceu. No mais, a gente, o saldo de gols que foi alterado, perdemos a primeira posição aí pro Vila Nova, mas com a mesma pontuação, né, então a gente está ali no bolo e é importante para a gente isso. A gente sabe que uma hora ou outra uma derrota vai acontecer, mas o importante é a nossa capacidade de poder dar o passo para frente agora, enfrentar o Mirassol, contar com o nosso torcedor, precisa muito da ajuda do nosso torcedor, né, porque não, é uma semana difícil para a gente, de 3 jogos, né, e jogos difíceis, então que a gente possa estar ali com a ilha cheia e torcedor incentivando, nos motivando para que a gente possa buscar aí mais uma vitória dentro de casa. Queria te perguntar sobre 2 atletas em específico, um deles numa infelicidade muito grande, que eu acho que faz parte do futebol, o Jordan, né, do lance, e assim, até conversei com o Thierry sobre isso, na saída de campo, e enfim, é algo que tem que ficar no passado e vocês vão se fechar em cima dele para dar apoio natural. E também sobre o Vargas, cobranças
muito além do campo, que não devem ser feitas, mas um jogador que hoje eu gostaria que, se possível, o senhor avaliasse a atuação dele, em alguns momentos, algumas perdas de posse, acabou sendo substituído. Esses dois atletas, se possível. Cara, assim, eu não gosto de falar muito individualmente, né? Mas assim, vamos avaliar também. O próprio Juan também perdeu bolas também, cara. É que a gente fixa numa coisa, a gente quer que aquele, vamos olhar tudo que ele faz de errado. Vamos olhar o outro, a gente olha mais ou menos. Então, assim, eu acho que todos os dois que jogaram na função, que foi o Vargas e o próprio Juan, eles perderam muitas bolas, cara. Perderam bolas, não conseguiram dar a consistência que o Jorginho dá em termos ofensivos. Mas é uma coisa natural, porque o Jorginho está vivendo uma fase muito boa, talvez uma das melhores da carreira dele, com números absurdos. É muito difícil qualquer jogador chegar perto disso. Quando você faz comparações, né, com esse tipo de jogador, é muito complicado, você vai sempre se frustrar. Ninguém vai conseguir, talvez, fazer aquilo que o outro está executando. Então, assim, eu vejo com naturalidade. É claro que o Vargas, por tudo que a gente conhece, pela sua capacidade, sua condição, a gente sempre teve uma expectativa maior daquilo que ele poderia fazer. Mas o que eu falo, está vivendo um momento ruim, teve 2 lesões quase que seguidas, não conseguiu ainda encaixar o seu jogo, mas a gente não pode simplesmente descartar. Se a gente pegar todo jogador que errar, jogar mal e descartar, daqui a pouco nós vamos estar com 13. E aí nós vamos ter um jogo que nós vamos perder 5, como aconteceu agora, e nós vamos ter que fazer o quê? Jogar com quem? Colocar quem para jogar? Não é assim que se faz futebol. É muito fácil descartar. A coisa mais fácil na vida é alguém errar e você descartar. Né? O nosso filho erra, a gente descarta. Não é isso que acontece, né? Nosso filho erra, a gente vem aqui, chama atenção, cobra dele, mas dá para ele a condição de poder acertar depois, para ele poder recuperar. Então é o que a gente tenta fazer, cara, assim, a gente não pode ficar descartando todo mundo que não vai bem, que não tem uma noite boa, ou que está numa sequência ruim, ou está numa fase ruim, ou está numa temporada ruim, entendeu? Então ele teve a oportunidade dele de iniciar um jogo, fazia muito tempo que isso não acontecia, teve seus problemas, teve algumas oportunidades, poderia ter tomado decisões melhores, mas a gente tem que tocar, como eu falei assim, o próprio Juan, quando entrou também, não conseguiu buscar aquele espaço. Ele é um jovem jogador, extremamente promissor, jogador com grande capacidade, mas que ainda tem o tempo dele ainda. Se a gente talvez fizesse o contrário, a gente poderia estar falando aqui, mas o Vargas era mais experiente, mais rodado, tinha uma capacidade talvez melhor de iniciar. Então, é muito difícil da gente poder tomar essas decisões. Como eu falei anteriormente, eu não tomo decisão sozinho, entendeu? Então, assim, eu observo o dia a dia, observo tudo que tem acontecido, todas as informações. Então, a gente percebe que o Juan está crescendo muito, mas ainda tem uma estrada boa pela frente. E o Vargas não está vivendo um bom momento e só ele vai conseguir fazer com que essa coisa possa ser alterada, melhorar, né? E a gente sabe que é só quando o jogador pega uma fase boa, capacidade para isso ele tem, né? Mas o momento não tem sido favorável nessa situação. Quanto ao Jordan, cara, eu não vou nem falo nada, entendeu? Assim, cara, porque primeiro que é um menino de ouro, assim, entendeu? Um menino sensacional, um baita de um goleiro, goleiro muito, muito rápido, muito ativo, e que cometeu uma falha que os nossos atacantes, os nossos meios, os zagueiros já cometeram várias. E às vezes os goleiros estão ali e conseguem fazer o milagre e salvar um lance. Hoje aconteceu com ele, cara, não é o primeiro goleiro que acontece isso, não vai ser o último. Acabou a bola passando por baixo dos pés, numa coisa de infelicidade, mas assim, zero ter que falar, ter que abraçar, não. Ele sabe muito bem, e a gente sabe muito bem que é uma coisa extremamente incomum, não é normal acontecer sempre, mas que acontece. Não é sempre que a gente tem lances desse tipo, mas que acontece, e a gente agora tem que tocar a vida e daqui a pouco, se ele tiver oportunidade, ele vai estar lá e vai fazer um baita jogo, e a gente não tem dúvida nenhuma disso. Professor, por último, a janela segue aberta e esse é um assunto que naturalmente mexe um pouco com a torcida. A gente também é muito questionado no dia a dia, na cobertura do clube.
O que é que vocês têm conversado? Que parâmetros um jogo como esse, por exemplo, pode trazer? Se é que muda um pouco em termos de estratégia e que setor, talvez, se você puder colocar de campo, você enxerga que pode ter um investimento maior do esporte nessa janela? Cara, assim, nem quando perde está tudo errado, nem quando ganha está tudo certo. Essa avaliação nossa, ela está vindo desde do momento que fechou a janela, a gente já está observando o que a gente tem, o que a gente está possibilitando. Então, assim, a gente já começa com algumas saídas, né? E a gente pode ter outras saídas. E a gente está aí buscando algumas coisas no mercado, algumas chegadas. Eu não gosto de falar sobre possibilidades, eu gosto de falar sobre coisas efetivas, né? Então, nós temos coisas encaminhadas, bem encaminhadas. Acho que os dois atletas ainda não estão bem encaminhados, mas... Oi? Essa semana. Então, o próprio Pergo, o Alan Ruiz, né, que já chegou de alguma forma. Então, assim, são coisas que estão encaminhadas. A gente espera a concretização. Isso não depende só do esporte, depende de outras coisas. Mas se acontecer, já são duas boas peças que se concretizar, a gente terá aí pela frente, né? E nós estamos atentos no mercado, as possibilidades. Talvez o setor hoje que a gente está mais atento um pouquinho mais do meio para frente, entendeu? Que a gente está mais ligado assim, porque a gente passou um período agora com lesões de jogadores de lado e a gente sofre, né, com isso. O Facundo voltou hoje, depois de 2 meses, então fez muita falta ali. Então é o setor que a gente está mais atento, então do meio para frente, já que para trás a gente acha que tem já assim, um elenco bem formatado assim. E fiquei feliz com a atuação dos 2 volantes hoje também, que fazia tempo que eles não jogavam, acho que eles foram muito bem, deram muita consistência. Então acho que a gente está aí muito antenado nas possibilidades de mercado e aquilo que possa nos ajudar aí na sequência. O Praxe, Mirassol, o jogo de domingo, o que você pode falar do adversário? Cara, um adversário muito difícil, espero que o torcedor possa entender isso. A gente vai enfrentar uma ótima equipe, muito bem treinada, muito bem montada, com ideias muito boas assim. E vai ser um jogo extremamente difícil, mas vai ser um jogo bom, eu acho. Assim. Uma equipe que joga também, que cria. Eles criaram muito contra o Ituano, muito. Acabaram perdendo no finalzinho ali. Então, o que a gente vai esperar é um grande jogo, né? Um jogo de 6 pontos, porque é um dos postulantes ali, né? Naquela entrada para o G4, né? Então a gente vai estar bem concentrado aí para poder fazer um ótimo jogo. Tá bom? Professor. Nada. Abraço.